Bem-vindos à nossa sala de aula virtual. Concretagem independente, consumo de madeiras e ferros, atividade número 4. Então, o primeiro passo, nós temos aqui o projeto de um galpão, tá? Bem simples, né? Um galpão. E então isso é assim, para ter um objeto de estudo, né? Um estudo de caso, digamos assim, para servir como base, né? Porque aí você pode fazer qualquer edificação, pode ser uma residência, é claro que aí vai complicando um pouco, né? Mas pode ser uma construção maior, pode ser um cômodo. O importante aqui é seguir o passo a passo e verificar as etapas de trabalho, as principais etapas de trabalho. Nós temos aí o projeto de um galpão, bem simples, uma estrutura de concreto armado, composto por vigas e pilares. Vamos considerar que isso poderia ter uma cobertura de laje pré-fabricada, ou poderia ter somente um telhado, né, com telhas, geralmente telhas metálicas nesse caso, né, como é usado. Mas vamos considerar apenas a superestrutura de vigas e pilares e fundações executada através de sapatas isoladas, certo? Sapatas isoladas. Então, nós vamos planejar a execução das formas usando tábuas de 30 centímetros, né? Como já conversamos, em obras desse porte, geralmente se usa tábuas de 30 centímetros. Vamos montar as caixas das vigas, dos pilares, das sapatas. Vamos fazer o travamento dessas formas usando as gravatas, que serão feitas com sarrafos de 5 centímetros. Aí teremos também, no caso, escoramentos para as caixas de vigas aéreas, onde nós vamos usar os caibros, que serão travados com sarrafos de 10 centímetros. E aí nós vamos também usar as ferragens e as barras longitudinais. Vamos usar as barras mais grossas de 10 milímetros e as barras mais finas de 4,2 milímetros. Vamos dobrar os estribos. No caso da sapata, nós vamos usar uma gaiola, como normalmente é chamado de gaiola, usando barras de 10 milímetros entrelaçadas. Tá? Então, esse é o nosso projeto, é a nossa ideia principal. Então, nós temos aqui uma perspectiva de como vai ficar esse galpão, certo? Um galpão, ó, sapatas, né? Vigas baldrames, vigas aéreas, pilares, né? E uma cobertura, um telhado, que nesse caso a gente não vai falar dessa etapa de trabalho. Então vamos considerar apenas aqui o que é importante nessa etapa, que é a produção de formas e ferragens. Então as dimensões finais serão sapatas, 80 por 80 centímetros, as vigas, tanto baldrames como aéreas, de 20 centímetros de largura e 30 centímetros de altura. Para os pilares, vamos dimensionar pilares de 20 por 20 centímetros. O esquema modular tem 3,2 metros por 3,2 metros. Quando eu falo esquema modular, aí tem que lembrar da malha estrutural modular. Qual é a vantagem de ter uma estrutura modular? É que nós vamos criar espaços iguais, distância entre os pilares iguais,
criando espaços iguais. Então, isso facilita o cálculo estrutural e a produção de formas e ferragens, porque nós vamos ter peças também semelhantes, iguais, que a nossa planta, né? Então, por que eu falei que é uma malha modular, né? Uma planta modular? Porque nós temos aqui a distância entre o eixo de cada pilar, 3,20 metros. Então, descontando o pilar, nós vamos ter as vigas com 3 metros de comprimento, todas elas. Então, é isso que caracteriza a estrutura modular. Todas as vigas terão a mesma distância, o mesmo comprimento. Todos esses espaços, vamos criar aqui no caso, nós poderíamos dividir em 4 módulos de 3 por 3 metros. Então, é uma estrutura modular. Eu ressaltei aqui umas informações importantes. Por exemplo, o pé direito de 4,20 metros total. Pé direito é a altura livre do chão até o teto, do piso até o telhado. Então, nós vamos considerar a altura do pilar como sendo a medida livre entre as vigas baldrames e as vigas aéreas, ou vice-versa, né? Vigas aéreas e vigas baldrames. Ou seja, nós vamos calcular a altura do pilar entre esses dois elementos, entre as vigas baldrames e aérea. Aqui eu tenho a viga baldrame, aqui eu tenho a viga aérea. Então, a altura do pilar, nós vamos considerar aqui nesse intervalo. Então, isso seria para quantificar as madeiras para as formas. Então, quando nós consideramos as vigas todas com o mesmo tamanho, a mesma dimensão, esse pedaço aqui de madeira, que não vai ser contabilizado agora, nem para a viga e nem para o pilar, porque todas as peças serão com a mesma dimensão, isso vai ser compensado no final do processo, quando nós adicionarmos os 10% de perda. Então, nesse momento, isso não vai ser considerado. Senão, o que acontece? Eu tenho que considerar essa peça de fora com uma dimensão e a peça de dentro com outra dimensão. Isso vai complicar a contabilidade. Então, para facilitar, nós consideramos as duas peças, tanto a de fora como a de dentro, com a mesma dimensão. E aí, no final, vamos acrescentar a perda de 10%, que vai compensar isso que nós não estamos contabilizando agora. E aí temos um corte esquemático aqui, um corte, uma vista em corte, mostrando a parte interna, e como ficaria esse galpão depois de pronto. Então, nós temos aqui o piso interno, a viga baldrame está aqui, embutida aqui no chão, no terreno. Temos a viga aérea e a altura do pilar é 3,90. A altura do pilar é 3,90. Eu vou descontar aqui 30 centímetros. Tá? 4,20 menos 30 centímetros da viga aérea. Então, o pilar vai ter 3,90 livre. Vamos, então, contabilizar aqui, calcular as quantidades de madeiras para a produção de formas. Primeiramente, para as sapatas isoladas, que é um alargamento da base do pilar, uma fundação rasa. Então, as formas para as sapatas, elas terão 80 centímetros de lado. Então, lembrando, né, que a tábua de 30 centímetros, ela tem normalmente um comprimento de 3,5 metros, 4 metros. Então, nós vamos cortar pedaços e montar essa caixa. Vai ser pregada essa caixa, pregada de topo, de maneira que internamente ela teria que ter a dimensão, né, de 80 por 80. Aí tem aquela questão, tem a espessura da tábua, que geralmente é 2,5 centímetros, tá? Mas nesse momento não vamos se preocupar com isso, tá? Nós estamos quantificando. Preciso saber a quantidade de materiais para futuramente saber o preço, né? O custo. Então a gente não vai montar a caixa, não vamos fazer a forma. Então eu tenho que preocupar com isso.
vai ter 80 livre internamente, então a peça tem que ser cortada um pouco maior, porque ela tem a espessura de 2,5 centímetros. Então, de um lado, por exemplo, eu teria cortar uma peça de 85 centímetros, por exemplo, então desse lado e desse lado, e essa peça poderia ter 80. Então, aí cai naquela situação, eu vou ter uma peça com uma dimensão, outra peça com outra dimensão, e no fim acaba complicando. Então, para facilitar, vamos considerar tudo como sendo 80 por 80. É isso, né? As laterais serão 80. Então, e depois dessa caixa que ela está pregada, ela está firme ali, né? Formando um quadrado, ela vai ser assentada lá no local da obra para ser preenchida com concreto. Tá? Previamente, nós temos que fazer uma preparação, um leito de brita, né, de pedra. O terreno tem que estar compactado, nivelado, certo? E aí posicionamos essa forma, colocamos a ferragem dentro, primeiramente, assentado sobre os espaçadores, e aí fazemos o travamento com essas gravatas aqui no canto. Então, isso é para travar, né? A gravata vai fazer o travamento. Então, na hora que lançar o concreto, ela vai ficar firme, a tábua não vai abrir. Se não usar essa gravata, então ela pode se romper aqui, ó. Ela abre e aí o concreto vaza. Então, as gravatas serão feitas com sarrafo de 5 centímetros e a forma vai ser feita com tábua de 30 centímetros. O comprimento da gravata é 40 centímetros. Então, são essas informações básicas que nós vamos aqui preencher as nossas tabelas, passo a passo. Calcular a metragem das madeiras, multiplicar pelo total de sapatas necessário. 8 unidades, 8 sapatas. Vamos olhar no projeto. 3 aqui, 6 com 2 são 8. 8 sapatas. Logicamente são 8 pilares. Cada pilar vai ter uma sapata. Geralmente as dimensões no desenho são em centímetros, tanto para formas como para ferragens. Então, no cálculo estrutural, vamos passar isso para metro, fazer uma transformação. Tá? Então, no caso da sapata, 4 peças de 80 centímetros, então 0,8 vezes 4, que é igual a 3,2, 3,20 metros de tábua. Cada tábua tem 80 centímetros, são 4 tábuas, 4 pedaços por sapata. Total, 3,20 metros. Isso é para uma sapata. Então, nós temos 8 sapatas, certo? Vou multiplicar, então, por 8, né? Então, aqui, ó. Vamos colocar 3,20 vezes 8 sapatas, igual a quanto vai dar aqui? 25,60. Então, ó, nós vamos precisar de 25,6 metros de tábuas de 30 centímetros para produzir 8 caixas, 8 formas para executar as sapatas. É isso. Então, aqui na linha de baixo, nós vamos calcular a quantidade de sarrafos de 5 centímetros para fazer as gravatas. 40 vezes 4, né? Que vai dar 1,60 metros por sapata. Total, 1,60 vezes 8 sapatas. 8 sapatas. 12 metros e 80. 12,8 metros de sarrafos para produzir as 8 formas de sapatas. Em fases intermediárias, não fazemos arredondamentos. Correto? Então, vamos usar apenas
duas casas após a vírgula e não vamos fazer arredondamentos, certo? Então, observação, as perdas serão acrescentadas no final. Então, vamos para a próxima etapa. Vigas baldrames. Então, nós temos aqui um desenho mostrando como vai ficar, ou como vão ficar as formas para as vigas baldrames. Lembrando que elas terão 3 metros livre, todas elas com 3 metros, medida livre. Tá? Então, as vigas baldrames, elas precisarão de 2 tábuas, ou seja, uma em cada lateral. Não podemos considerar o fundo, tá? Porque a madeira vai ficar perdida, não tem como você desmontar isso depois. Você vai concretar isso, não tem como tirar essa peça, tá? E ela vai ser travada com as gravatas, e essas gravatas terão 30 centímetros de comprimento, cada uma delas. A distância livre entre as gravatas é a distância de 60 centímetros. Normalmente é de 60 a 80 centímetros. Então, aqui nesse caso, será 60 centímetros. Esse é o nosso projeto. É preciso lembrar também que, para montar essa forma lá no terreno, normalmente é necessário espetar uns pedaços de madeira aqui no chão, no terreno, chamado de piquete. É fácil imaginar que se você deixar essa tábua aqui como ela está, mesmo sendo travada na parte superior, e se ela ficar solta aqui, quando você encher essa peça, essa forma de concreto, o concreto vai esforçar a peça e ela vai abrir, né? Porque vamos pensar que você tem uma vala aqui, que é bem mais larga do que essa caixa, então ela vai abrir. Então, para evitar isso, nós vamos espetar uns pedaços de madeira no terreno, chamado de piquete, que muitas vezes é até pedaços feitos com sarrafo de 5 centímetros, ou sobra de obra mesmo, pedaços de madeira. Daí essa tábua ela vai ficar escorada, vai ficar apoiada nesses piquetes aqui, a cada, não precisa ser assim muito em seguida, vai 1,5 m ou 2 de distância, 1,5 m na média, nós colocamos, espetamos no chão esse piquete, aí encostamos a tábua aqui e depois fixamos com as gravatas, tá? É importante lembrar que para você colocar armadura dentro, né, não pode ter essas gravatas, certo? Ou então elas terão que ser assim, bem espaçadas, né? Só na extremidade, porque a armadura, senão ela não vai entrar aqui, né? Depois que você coloca a armadura, que você vai pregar as gravatas na posição correta. Então é isso. Então, teremos aqui um total de 8 vigas baldrames, certo? As vigas que vão ficar embutidas no solo. Então, nós temos que contabilizar aqui a quantidade de tábua de 30 centímetros e sarrafo para as gravatas. Então, primeiramente, é necessário considerar ou calcular o número de gravatas necessárias, né, para cada viga. Então, tem uma formulazinha simples aqui,
onde nós dividimos o comprimento da viga pelo espaçamento, certo? E aí, o quociente dessa divisão, nós vamos somar mais uma peça. Porque quando nós fazemos a divisão aqui, nós achamos o número de espaços. E aí nós vamos considerar mais uma peça, né? O comprimento da viga, no nosso caso, é 3 metros. Então, vamos dividir pelo espaçamento, né? Qual é o espaçamento? 60 centímetros. Então, 0,60. Tá? Igual. Isso vai dar 5, né? 3 metros dividido por 0,6, né? Vai dar 5. 5 mais uma peça igual a 6. 6 gravatas. Então, isso significa o seguinte, ó. Aqui no desenho não mostra, porque a gente não vai fazer a forma. Estamos apenas quantificando. Mas eu vou dividir 3 metros pelo espaçamento de 60 centímetros. Nós vamos encontrar 5 espaços entre as gravatas. Quando eu for produzir esta forma, que eu for fazer a caixa, eu tenho que prever uma gravata aqui na extremidade, né, para poder dar firmeza. Então, por isso que nós somamos mais uma peça. Então, eu acho no resultado da divisão o número de espaços, né, mais um seria mais uma peça. Por exemplo, se eu tiver uma viga de 1 metro de comprimento, uma viga de 1 metro, e aí vamos usar um espaçamento de 50 centímetros entre as gravatas. Então, dividindo 1 metro por 0,5 metros, o resultado vai ser 2, certo? Mas 2 o quê? 2 espaços. Se eu tenho que começar com uma gravata na extremidade, então eu tenho que prever 3 gravatas, se essa viga tiver 1 metro. Por isso que nós fazemos a divisão e somamos mais um. Tá? Então, nesse caso aqui, nós vamos precisar de 6 gravatas. Então, no caso da forma, vamos usar a tábua de 30 centímetros. Se a viga tem 3 metros, então a tábua também vai ter 3 metros. Vezes, são 2 tábuas, uma de cada lado. 2 tábuas, igual a 6 metros. 6 metros de tábua. Então, nós temos um total de 8 vigas. Então, vamos precisar de 6 metros por viga, vezes 8 vigas. Conta simples, né? 48 metros de tábuas para a viga baldrame. Correto? Aí vamos considerar aqui a quantidade de sarrafo de 5 centímetros. Vamos voltar no projeto. Comprimento, 30 centímetros cada gravata. 0,30 vezes, são 6 gravatas, já calculamos ali, igual 1,80 metros de sarrafo por viga. Tá? São 8 vigas. 1,80 vezes 8 vigas, igual. Quanto vai dar essa conta? 14,40. 14,40 metros de sarrafo de 5 centímetros. Então, já resolvemos aí essa etapa também. Vamos para as vigas aéreas, né? Na concretagem independente, nós vamos precisar prever escoramentos para as vigas aéreas.
as caixas serão produzidas e depois elas serão montadas nos seus devidos lugares e assentadas sobre escoramentos. Elas serão escoradas. Outro detalhe também é que, ao contrário das vigas baldrames, a caixa vai ter fundo. Então, serão 3 peças. É o fundo mais as 2 laterais. Tá? O comprimento é o mesmo, né? 3 metros. Mas serão 3 peças. As gravatas, nesse caso, serão iguais, né, às vigas baldrames. Em número, a mesma quantidade de gravatas, porque o espaçamento é o mesmo, e também o mesmo comprimento da gravata. Então, nesse caso, vai facilitar o cálculo. Bom, com relação ao escoramento, o espaçamento máximo entre escoramentos deve ser 1,30 m. Portanto, para um vão de 3 metros, teremos 2, né, como discriminado abaixo. Se eu colocar só um escoramento, vai ficar 1,5 m de distância, né? Aqui vai estar apoiado, certo? Aqui também. O que acontece? Vai ultrapassar essa medida aqui, limite. Então, temos que colocar 2 escoramentos. Vai ficar perto um do outro, mas tudo bem, vai ficar mais seguro. O escoramento é feito com as escoras usando caibros, que é a madeira usada para telhado, que tem uma seção de 6,8, de 6 por 8 centímetros. A seção é visto de frente, né? Seria visto de frente a peça, tem 6 por 8 centímetros. A altura, 3,90 m, que é a mesma altura do pilar, tá? Então, aí nós temos 2 caibros, um de cada lado, e temos o travamento usando o sarrafo de 10 centímetros. Aquele sarrafo mais largo, certo? Que é um subproduto da tábua, como já falamos. Então, nesse caso, o comprimento desse sarrafo é 50 centímetros. Então, usando esses dados, nós vamos calcular as madeiras necessárias para produzir as vigas aéreas, que serão um total de 8 também, né? Igual às baldrames. Primeiramente, o número de gravatas, né? Como já vimos, né? Por ser igual, semelhante, parecido com as vigas baldrames, nós já calculamos, são 6 gravatas. 6 gravatas. Não precisamos fazer esse cálculo. Tábua de 30. Tábua de 30. O comprimento da tábua é 3 metros, como já vimos. Então, 3 peças é o fundo mais as laterais. Não vezes 3. Conta simples, né? 9 metros. 9 metros de tábua por viga aérea. Total de vigas, né? São 9 metros, vezes 8 vigas, igual. Quanto vai dar essa conta? 72 metros de tábua. Certo? Vamos para as gravatas. Então, as gravatas, elas terão 30 centímetros, 0,3, né, metros, vezes 6 gravatas, já fizemos essa conta, é simples, 1,80 metros, vezes 8 vigas, já fizemos essa conta, 14,40 metros. Tá. Primeiro vezes 8, depois igual, né? 14,40.
Sarrafo de 10 centímetros. Esse que vai servir aqui para o apoio, né, do escoramento, ó. Olha, que simples. O comprimento é 50 centímetros, certo? São dois, tá? Então, nós vamos ter aqui 0,50 cada pedaço, vezes 2, igual 1 metro. Aqui. 1 metro vezes 8, são 8 vigas, 8 metros. Vamos para os caibros. Vou voltar lá no projeto. Cada caibro tem 3,90 metros. São 2 caibros por escoramento. São 2 escoramentos. Então, são 4 peças de 3,90 vezes. São 4 caibros, vezes 4, igual a 15 metros e 60 por viga. 15 metros e 60 vezes 8 vigas. Essa conta é difícil, hein? 124,80. 124,80. Vamos para os pilares. Informação importante. Vamos ler aqui as instruções. Quando a concretagem dos pilares é feita de forma prévia e isolada, né? Concretagem independente, a alvenaria tem apenas papel de fechamento e sua execução fica a critério do projetista. Ela pode ser feita, né, logo em seguida, pode demorar ou não, é vedação. Precisamos então de 4 peças para formar a caixa, né? Então, precisamos de 4 faces para montar cada caixa. E vamos prever 4 camadas de gravatas. 4 camadas de gravatas. Porque vai ser uma camada de cada lado. São 4 camadas. Tem que prestar atenção nisso. Tá aqui, ó. A caixa da caixa do pilar, né? Então, cada face vai ter uma série de... uma camada de gravatas. Então, são 4 faces, 4 camadas. Então, o comprimento de cada gravata é 35 centímetros. A cada 30 centímetros, essa é a distância entre uma gravata e outra, 30 centímetros, como já vimos isso na norma técnica, que varia de 30 a 40 centímetros. Certo? Altura do pilar, 3,90, é o intervalo entre as vigas, baldrames e aérea. Serão 8 pilares, né? Temos 8 sapatos, 8 pilares. Número de gravatas para os pilares. Agora temos que calcular. Altura do pilar, 3,90. Dividido pelo espaçamento, que é 30 centímetros. 0,30. Certo? Mais uma peça. É o mesmo caso, né? No caso das vigas. Como eu tenho que considerar uma peça na extremidade, dá 13, mais 1, 14. 14 gravatas. Então, são 14 gravatas por camada, cada face. São 4 faces, não é isso? Ó, vezes 4. Então, vamos considerar aqui 14 gravatas vezes 4, 56 gravatas. 56 gravatas. Por pilar. A tábua de 30 centímetros para fazer a caixa.
Cada face tem 3,90 metros. São 4 faces. Certo? 4 faces. Então, isso vai dar 1560. 1560 metros de tábua para cada pilar. Tá. Então, nós vamos repetir aqui, 15,60 vezes 8 pilares. 8 pilares. Tá. Então, aí vai dar 124,80 metros de tábuas para as 8 formas de pilares. Tá. Vamos ver agora as gravatas. Vamos voltar aqui no projeto. Cada gravata tem 35 centímetros de comprimento. 0,35 vezes. São 56 gravatas. Igual. Quanto vai dar essa conta? 19,60. 19,60 metros. Isso é para um pilar. Para um pilar. 19,60 vezes 8 pilares. Aí vai para 156,80. 156,80 metros de sarrafo. Nós terminamos aqui a quantificação de madeiras para as formas. Né? Começamos pelas sapatas, depois vigas pau-drames, depois vigas aéreas, depois os pilares. Agora vamos contabilizar aqui a quantidade de ferros para as armaduras. Primeiramente para as sapatas. Bom, as sapatas, né? Vamos considerar que nós vamos montar uma gaiola. Na verdade, toda essa armadura vai ser montada na obra. Obra de pequeno porte é assim que acontece. A gente compra as barras de ferro, elas vêm com um comprimento de 12 metros, que é padronizado. Aí cortamos os pedaços para poder dobrar, no caso, os estribos, ou então montar as barras longitudinais, certo? Então, por isso que nós seguimos um projeto. Como a nossa sapata ela tem 80 por 80, então a ferragem tem que ser um pouco menor. Depois de montada essa gaiola, ela vai ter 70 por 70, que é para ter um recobrimento de 5 centímetros de cada lado. Tanto na base também como na parte superior, então ela vai ter 20 centímetros de altura. Então, nós vamos cortar uma barra de ferro, né? Cortar um pedaço dessa barra, vamos dobrar para formar esse retângulo de 70 por 20. E aí vamos entrelaçar aqui esses retângulos, que é um total de 8, né? 4 de cada lado. Vamos amarrar com arame recosido para montar essa gaiola. É isso, é assim que nós vamos fazer.
É assim que normalmente se faz, né? E muitas vezes a gente acha até pronto essas gaiolas já, né, prontinhas, só colocar dentro da caixa e concretar. Tá? Vamos considerar que isso vai ser montado na nossa obra. O ferro usado para essa gaiola é o ferro de 10 milímetros, ou seja, 1 centímetro de diâmetro, tá? Como normalmente acontece. Então, aqui tem umas informações técnicas, né? Recobrimento de 5 centímetros, como pede a norma técnica. No nosso caso, nós teremos 8 sapatas. Então, a quantidade de ferros para as sapatas será o seguinte, ó, barra de 10 milímetros por sapata. Tá, vamos voltar aqui no projeto. Cada barra que nós vamos cortar, nós temos que somar aqui os lados, achar o perímetro, certo? Perímetro. Nós vamos ter 70 mais 70 mais 20 mais 20. Quanto vai dar essa conta? 1,40 com mais 40, 1,80. Eu vou cortar pedaços de 1,80 m para dobrar, né, e ter como resultado esse retângulo aqui, ó. Tá? Então, por sapata, né, 1,80 vezes. São oito retângulos, como eu falei, né? São 4 entrelaçados, né? Então, 4 e 4 dá 8. Então, são 8 peças. Então, isso vai dar 14,40 metros de barra para cada ferragem, cada armadura das sapatas. Então, nós temos um total de 8 sapatas. E vamos precisar de 115,2 metros de barras de 10 milímetros para as sapatas. Para as 8 sapatas. As 8 armaduras. 115,20. Então, sapatas já resolvemos. No caso das vigas, nós temos que prever, né? Vamos ver aqui. Ó. Isso aqui é a peça montada, vista de perfil aqui, né? Uma perspectiva. Aqui é a viga vista de frente, depois de pronta, né? Ela vai ter 20 centímetros de largura e 30 centímetros de altura. Na parte interna, a ferragem é composta de 3 barras de 10 milímetros aqui na base e 2 barras de 10 milímetros na parte superior. Né? Já vimos aí, falamos disso, né? Quando falamos de armadura. Nesse desenho aqui do lado, nós temos somente o estribo desenhado para mostrar as dimensões. Tá? Então, é como falamos, né? Ele é menor do que a caixa. Eu já descontei aqui o recobrimento, que normalmente é 1,5 centímetros nas laterais e na parte superior e 3 centímetros aqui na base, certo? Também é norma técnica. Então, eu tenho que calcular aqui o perímetro, né, desse retângulo, dessa figura, somar os 6 centímetros aqui a mais para fazer o gancho. Ó, somar 6 centímetros ao perímetro do estribo para dobrar o gancho. Para não ficar uma ponta seca, né? Uma contra a outra. Então, nós temos que dobrar aqui um gancho. E amarrar aqui nessas barras de 10 milímetros. Então, somando aqui os lados, né? 25 mais 25, mais 17, mais 17, mais 6, quanto dá? Conta rápida, hein? 90 centímetros, certo? 90 centímetros. Então, eu vou cortar pedaços de 90 centímetros, colocar lá na bancada de pinos, vamos dobrar isso,
E aí temos como resultado esse estribo aqui, né, um formato retangular. Bom, no caso da ferragem para as vigas, todas elas serão iguais, né? Olha a vantagem, né? Então, aqui também cabe uma ressalva. É assim, quando nós consideramos a armadura no mesmo comprimento da caixa, da forma da viga, 3 metros no caso aqui, é fácil imaginar que quando você colocar isso dentro da caixa, né, todas as caixas terão as suas armaduras. Vai faltar um espaço, vai faltar, vai ficar não vai ser possível interligar essas armaduras. Porque ela, nesse caso aqui, ela vai ter o mesmo comprimento da caixa. Ela teria que ser mais comprida, né? Então aqui tem aquela questão. Então, quando nós formos produzir esta armadura, montar, eu tenho que prever aí pelo menos 20 centímetros a mais de cada lado, na barra de 10 milímetros, que é para amarrar uma armadura na outra. Isso tem que, então, elas terão que estar interligadas entre si, certo? Agora, nesse momento, a gente não vai contabilizar isso, né, por aquela questão, né, para não ficar usando dimensões diferentes. Nós consideramos uma dimensão igual à caixa da forma, e aí no final vamos acrescentar 10% de perda para compensar isso que não está sendo contabilizado agora, neste momento. Tá? É assim que funciona. Então, o recobrimento mínimo das barras é 1,5 cm, nas laterais e na parte superior, e na base 3 centímetros, conforme já ressaltamos. Então, aqui, nesse caso, é necessário contabilizar, calcular o número de estribos para cada viga. Então, como que nós vamos fazer isso? A distância é 15 centímetros, tá? Ó, distância entre os estribos, 15 centímetros. Agora, aqui também cabe uma outra ressalva, né? Já falamos isso. Em obras de médio e grande porte, tudo isso aqui de ferragem, né, assim como a dimensão das peças, é calculado matematicamente. Tá? Tem fórmulas matemáticas para chegar nesses valores. O diâmetro do ferro, o espaçamento do estribo, né? Já falamos isso. E aqui, no caso, estamos adotando, tá? Fazendo um pré-dimensionamento conforme se usa na prática. Na prática, tá? Mas não é sempre assim, isso varia. Então, quem for fazer um curso superior aí de engenharia, de arquitetura, vai deparar com isso aí durante o curso. Vai ter que fazer o dimensionamento desses elementos aqui, né? Usando basicamente física, né? Basicamente se usa os conceitos de física. Então, é a força-peso que vai atuar na peça, né? E aí vai ocasionar, por exemplo, aquelas tensões, né? Chamadas de flexão, de flambagem, de compressão, tração e assim por diante, certo? Então, isso é dimensionado. No nosso caso aqui, é bem mais simples, tá? Então, calculando o número de estribos, nós vamos ter o comprimento da viga, 3 metros. Dividido pelo espaçamento do estribo, que é 15 centímetros. Então, 0,15. Igual. Fácil essa conta, né? São 20 espaços, né? 20, 3 dividido por 0,15 vai dar 20 espaços. Mais um estribo, que vai um na extremidade, igual a 21 estribos. 21 estribos. Certo? Então, vamos para a quantificação aqui, ó. Barra de 10 milímetros,
Então, a viga tem 3 metros, como já vimos. Quantas barras nós temos? Nós temos 2 em cima e 3 embaixo. São 5 barras. Aqui todas serão com 10 milímetros. Então, são 3 metros vezes 5 barras. Conta simples, né? 15 metros. 15 metros de barra para cada viga. 15 vezes. São 16 vigas, ó, 16 unidades. São 8 vigas baldrames e 8 vigas aéreas. Todas as armaduras serão iguais. Vezes 16. Quanto vai dar essa conta? 240 metros de barra de 10 milímetros. No caso dos estribos, cada estribo tem 90 centímetros, né? Que já fizemos ali a quantificação. 90 centímetros vezes, são 21 estribos, igual 18,90 metros. Total, 90 vezes o total, que são 16 vigas. Vai dar 302,40 metros de barra de 4,2 milímetros. Para a ferragem dos pilares, vamos considerar também montadas na obra. O recobrimento é 1,5 cm de cada lado. Temos um desenho aqui da armadura pronta. São 4 ferros de 10 milímetros. O pilar vai ter 20 por 20 centímetros, depois de acabado. O estribo é menor, tem 17 por 17 centímetros. Mais o gancho aqui, mais 6 centímetros, tá? O espaçamento, a distância entre um estribo e outro também é 15 centímetros, tá? E aí vamos calcular, primeiramente, o número de estribos. Número de estribos, certo? Então, o número de estribos é igual à altura do pilar, 3,90, dividido pelo espaçamento, 0,15, que é igual a 26 mais 1, 27 estribos. Então, barra de 10 milímetros. São 4 barras por pilar. 4 barras. O pilar tem 3,90. 3,90 vezes 4 barras igual 15,60. 15,60 metros por pilar. 15,60 vezes. São 8 pilares. Vezes 8. Igual 124,80 metros de barra de 10 milímetros. Vamos para os estribos. Cada estribo, e agora tem que achar o perímetro, 17 vezes 4, certo? Vai dar 34, 68, mais 6, 74. 74 centímetros
Vamos cortar pedaços de 74 centímetros de ferro de 4,2 milímetros para dobrar esse estribo aqui, né? Com esse formato aí. Quadradinho assim, certo? Então, 0,74 vezes. São 27 estribos, cada pilar, né? Isso vai dar 19,98 metros. Tá? Então, 19,98 vezes 8 pilares, igual. Total de 159,84 metros. Certo? Ó, já chegamos no final, tá? Calculamos todas as madeiras para as formas, sapatas, vigas, pilares, os escoramentos. Calculamos toda a ferragem para a armadura das sapatas, das vigas e dos pilares. Tá? Bom, então chegamos na fase final do exercício, da nossa atividade de hoje. Então vamos fazer o fechamento, é o resumo. Tá? Madeiras em todas as etapas, depois acrescentar a perda de 10%. Então aqui, ó, tábuas de 30 centímetros para as sapatas. Então, eu já tenho os resultados aqui, né? Mas no caso nós teríamos que voltar lá naquela etapa para verificar. Então, para agilizar o processo, eu vou copiar aqui esses resultados que eu tenho, certo? Então, aqui é 25,60. Tábuas para as vigas é 120. Tábuas para os pilares 124. 124,80. Somando aí, né, essas etapas, vai dar 270,4. Ou 0,40, tanto faz, né? Eu vou acrescentar 10% de perda, que isso é normal em construção civil. Então, vou multiplicar aqui por 1,1. Aí eu já tenho o resultado com a somatória dos 10% de perda. Tá? 297,44 metros. Bom, o que eu for falar aqui para as tábuas vai valer também para os sarrafos. Se você quiser saber o custo, né, eu coloco o preço por metro aqui, digamos que custa R$3 o metro da tábua. Eu multiplico por esse total e eu sei quanto vai gastar de tábua. Tá? Agora, vamos produzir as formas? Sim. Não existe tábua de 297 metros. Né? Então, as tábuas são vendidas em tamanhos padronizados, 3,5 metros, 4 metros. Então, eu vou procurar comprar um número de peças de maneira que a gente não perca muito. Né? Vamos aqui, então, para o sarrafo. Sarrafo de 5 centímetros é 12,80 para as sapatas. Para as vigas, 28,80. Para os pilares, 156,80. Total de sarrafos, 198,40. Mais 10%, 218,24.
Tá? Total de sarrafos de 5 centímetros, 218,24 metros. Sarrafo de 10 centímetros, nós vamos usar apenas nas vigas, como escoramento das vigas. Então, são 8 metros. Total, 8 metros. Mais 10%, 8,80 metros. Os caibros, né, para escoramento também, né? 124,80. Total, 124,80. Mais 10%, 137,28 metros de caibro. Vamos para as ferragens. Barras de 10 milímetros para as sapatas. 115,2 metros. Barra de 10 milímetros para as vigas, 240 metros. Barra de 10 milímetros para os pilares, 124,80 metros. Total, 480 metros de barra. Mais 10% de perda, 528 metros. Estribos, 4,2 milímetros para as vigas, 302,40 metros. Estribos para os pilares, 159,84 metros. Total, 462,24 metros. Total mais 10%, 508,46 metros.